Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência a esse vídeo de número 235. A Gênesis capítulo 15. O tema é possessos. Então é a sequência. Então olha só para você ver, ainda é a questão de número 29. Então, o povo ali, próximo a esse local onde Jesus, disse àquele espírito: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. O povo ali em volta ficaram todos tão surpreendidos que uns aos outros perguntavam: que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem com império até aos espíritos impuros? E estes lhe obedecem? São Mateus, ou melhor, São Marcos 21, 27. Só que o mais interessante aqui, olha só para você ver uma coisa. Ficaram as pessoas ali, porque obviamente eles se encontravam ali numa sinagoga. Então havia uma multidão de pessoas ali. E quando Jesus realiza o que nós acabamos de ler e explicar em partes, você observa que todos ali tinham conhecimento de espírito. Tinham conhecimento de almas. Tinham conhecimento da imortalidade da alma e da pré-existência do espírito. A prova está aqui. Só não enxerga aqueles que não raciocinam. Vamos voltar? Ficaram todos surpreendidos que uns aos outros perguntavam: que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem com império até aos espíritos impuros? Então, o que esses seres estão querendo com isso dizer? Que eles tinham conhecimento de que havia espíritos, existiam espíritos. Eles creiam na imortalidade, sim, da alma. Caso contrário, eles taxariam Jesus naquele momento de feiticeiro, impostor, de charlatão. Eles inventariam tudo para desmascarar o Cristo, mas não. Ele dá ordem com império até os espíritos impuros. Ora, você
só pronuncia o que você sabe, o que você tem certeza, o que você conhece. Até mesmo a maledicência, até mesmo as pessoas que têm o hábito da maledicência, vamos por esse lado, até mesmo a pessoa que age na maledicência, ela tem conhecimento do que está fazendo. Porque ela está descendo a lenha no nome de outras pessoas. E aquela pessoa lá, xiii, você não sabe quem você está lidando. Então, até para ser maledicente, a pessoa tem que ter conhecimento de causa. Ô Luiz, mas nem sempre a pessoa, para ser um maledicente, ele tem que ter, ele precisa ter conhecimento de causa. Pois veja bem, ele precisa conhecer algo a respeito. Porque quase sempre é assim. O maledicente, ele age por covardia. O maledicente é um covarde. Ele é um invejoso. Ele é um ciumento. Ele é um orgulhoso. Ele é um egoísta. Que percebendo que ele não pode destruir, ou melhor, percebendo ele que ele não possui o que aquela outra pessoa possui. Então o que acontece? Ele desce a lenha no nome da outra pessoa, desfaz a outra pessoa, joga o nome daquela pessoa no lixo, incrimina aquela pessoa perante a sociedade. E a sociedade, no ano de 2023, ainda não vive, isso não é generalizando, a humanidade no ano de 2023 ainda não vive o amor de Deus trazido por nosso Senhor Jesus Cristo e delegado a todos nós aqui na Terra, 2000 anos atrás. Nós, na condição de humanos e de humanidade, de coletivo, nós ainda vivemos aqui na Terra as leis de Talião, do olho por olho, dente por dente. Graças a muitos sistemas que desde lá do berço instrui as crianças a vencer o outro, enquanto o certo seria instruir as crianças a vencer a si próprias. Quantos pais que eu conheço que, chegando em seus filhos, diziam assim: se você apanhar na rua, resolva esse problema lá. Se você apanhar, revida, bate também. Porque se você apanhar na rua e não bater, ao chegar em casa, você apanhará de mim também. Porque filho meu, eu não pus filho no mundo para apanhar lá na rua. Eu pus filho para vencer lá na rua, vencer o outro, ser melhor que o outro. Infelizmente, existem sistemas no mundo
que instrui os filhos a agir dessa forma. Então, dando sequência, você observa que todos aqueles seres, eles tinham conhecimento do Espírito. Caso contrário, eles não diriam: espíritos impuros, e estes lhe obedecem. Então nós só falamos do que temos conhecimento. Na questão de número 30, é sequência, é de São Mateus. Agora, tendo eles saído, apresentaram-lhe um homem mudo. Tendo eles saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. É lógico, são termos, porque na época eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, de que o demônio é mitologia, né? Demônio para eles, demônio, para nós hoje, são esses espíritos obsessores, sofredores, tudo mais, né? Como Kardec, por exemplo, naquela época, 2000 anos atrás, o que hoje nós conhecemos como obsessores na área da subjugação, há 2000 anos atrás, eles tinham a subjugação de hoje, naquela época, como possessão, né? Mas para ficar fácil, tendo eles saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Expulso o demônio, o mudo falou. E o povo, tomado de admiração, dizia: jamais se viu coisa semelhante em Israel. Tá certinho também essa passagem aqui. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Gente, olha só para você ver. Você entendeu? Os fariseus tentando fazer a cabeça do povo. Mas é preciso dizer, gente, uma coisa. Os fariseus existem até hoje. Os espíritas. Você virou espírita? O espiritismo é obra do demônio. Quem diz isso são fariseus. Hoje em dia, 2023, existem os fariseus aqui hoje, que diz que o espiritismo é obra do demônio, que espírita é tudo louco, porque mexe com os mortos. Você está vendo aí do teu lado aí tua avó? Sim, isso não é tua avó não, isso é o demônio que está se apresentando a você com a aparência da tua avó. Então quer dizer que existe pelo menos pelo menos um demônio existe, vamos dizer assim, né? Então, os fariseus existem até hoje. Os fariseus, hoje em dia, eles encontram-se na pele dos católicos, dos evangélicos, do budismo, do islamismo e de muitas outras religiões. Mas é interessante que os católicos, por exemplo, eles não acreditam no espírito.
na imortalidade da alma, na pré-existência da alma, mas eles já acreditam que existe um paraíso e que aquele que contribui corretamente vai para o paraíso arrebatado, corpo e alma. Os evangélicos que não acreditam na imortalidade da alma, mas eles já acreditam, e nem na pré-existência da alma, mas eles já acreditam no demônio. Tanto é que eles, durante alguns cultos deles, eles evocam o demônio ali, e o demônio se manifesta, você entendeu, né? E o demônio faz um showzinho dele ali e tal. Então quer dizer que eles acreditam, né? Só que é preciso voltar atrás aqui agora, ó. Tendo eles saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Expulso o demônio, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia: jamais se viu coisa semelhante em Israel. Agora, você sabia que essa questão que ela está certinha? É possível, sim, que um espírito, por muito impregnado ali no seu, na sua vítima, porque existe o obsidiado, né? E existe o obsessor. Um obsessor muito ferrenho, impregnado, aí é a tortura física, é a tortura orgânica. Um obsessor, né, nestas condições, ele pode sim interferir nas cordas vocais do obsidiado, levando o obsidiado a um estado de mudez. Um obsessor, nesse estado aqui de subjugação orgânica, ele pode interferir no teu estômago, ele pode interferir no teu intestino, ele pode interferir no teu coração, nos teus pulmões. Ele pode te levar a um estado de miopia. Você fica cego. E você é levado num oftalmo e consta-se que realmente você está com um problema nas vistas, na audição. Consta-se que você está com uma infecção na audição. Eles causam tumorações pelo corpo todo, orgânico do paciente, do indivíduo, do obsidiado. Ô Luiz, mas aí, cadê a misericórdia divina? Que misericórdia divina? Será que você não assistiu os vídeos de ontem? Quando tivemos a oportunidade de dizer que nós devemos tudo a nós e não a Deus. Nós não devemos um centavo para Deus, porque nós não afetamos Deus. Você se lembra disso? Você se lembra quando nós comentamos a respeito da questão 621, onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. E a respeito do livre-arbítrio, que é o direito de escolha tua. A lei de causa, de ação e reação, que nós não tratamos, nós vamos tratar no próximo esmiuçamento. Outra coisa,
Quando o espírito chega a dominar todo o corpo orgânico do obsidiado, é porque ele já dominou toda a moral do indivíduo, levando-o a uma imoralidade por completa. Então ali é semelhante que atrai semelhante. Se Deus quisesse fazer alguma coisa, ele podia fazer. Só que Deus não pode fazer nada. Deus permite, através das reencarnações, que ambos ali se acerte, resolvendo cada qual os teus problemas. Mudança de hábito, de comportamento, de atitude, mudança de moral e de caráter. Será que aquele... Será não. Para isso acontecer, do obsessor dominar todos os órgãos do corpo físico do paciente, do obsidiado, é porque o obsidiado permitiu, através da imoralidade, que o obsessor o dominasse em todos os sentidos. Porque em vez do obsidiado se melhorar, em vez dele deixar as drogas, deixar a prostituição, em vez dele deixar as fantasias, as ilusões, o obsidiado, em vez do obsidiado procurar ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, deixar os vícios de lado, a bebida, o cigarro, o churrasco, a fofoca, a maledicência. Repara um daqui, repara outro dali. Fala mal de um, fala mal de outro. Em vez dele deixar isso, né? Parece que a pessoa se compraz com as desgraças alheias, perdão do termo. Então, aí está a imoralidade. Aí está a imoralidade moral. Porque o próprio eu se compraz. Ele sente prazer em viver nesse mundo de Barrabás. Mas ele não percebe, porque é sutil, ele não percebe que esse se compraz, ele está sendo preparado pelos obsessores para que depois os obsessores o dominem de uma tal forma que ele perca até, não vou dizer o livre-arbítrio, como está escrito na Gênesis aqui, mas ele não consegue se mover. Às vezes ele até quer se levantar da cadeira, mas ele não consegue, porque o obsessor o prende à cadeira. Você entendeu? Às vezes o obsidiado, ele até quer. Às vezes ele até quer pensar, mas ele não consegue pensar. Então, quando chega num estado desse, é lamentável dizer isso. 99% a pessoa vai embora através do suicídio. Porque nesse quadro aí, o obsidiado ele perde a vontade, ele perde o desejo, ele perde o prazer de permanecer no corpo físico. Ele diz assim: eu não quero viver mais nessa terra.
Eu quero ir embora dessa terra. Ele pensa só nisso. É como se fosse uma vitrola velha na mente dele. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Ele só pensa nisso. Aí você pega e fala para ele assim, reza. Eu não quero rezar. Eu quero é morrer. Ele só consegue pensar nisso. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Ele passa a não ter mais vontade de sair daquela situação. Porque ele entrou num quadro tão profundo de subjugação que ele já não tem mais vontade própria. Ele não tem mais livre-arbítrio. Tá na Gênesis aqui, gente. Não sou eu que dizendo isso, não. As pessoas é que tem que raciocinar. Olha só pra você ver. Aí é onde entra a lei de causa e efeito, ação e reação, que nós vamos tratar no livro de Sueli Caldas Schubert, se der tempo, né? Nós vamos gravar mais um vídeo só, sem ser esse agora. Nós vamos gravar só o próximo agora.